Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio. Aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Troquei a identificação do Instagram para ficar mais fácil para vocês que quando precisarem me mandarem mensagem aqui, pedir para alguns também me marcarem, trabalharem. Então agora no Instagram a gente aparece lá a identificação Prof. Ademilson, nosso canal de aulas aqui, o Gramaticalizando. Vamos trabalhar então o nosso plano de estudo tutorado, pessoal. Nosso plano de estudo tutorado no segundo ano do ensino médio. Nós estamos já no volume 2, né, que se refere ao segundo bimestre. Espero que vocês tenham se dedicado bem no volume 1, no primeiro bimestre, agora já no segundo bimestre. Vamos continuar nos dedicando, porque é fundamental. Bom, então o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando a nossa língua portuguesa. Na semana 1, a nossa aula foi a respeito do gênero textual lei. Nessa semana 2, aprimorando um pouquinho mais, nós vamos continuar trabalhando o gênero textual lei. E agora o nosso foco será a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ela serve, gente, muito para a redação no Enem, porque nós decoramos um modelo na redação do Enem que nós usamos a Constituição como argumento de autoridade. Então é muito importante que vocês prestem atenção. Bom, então o que nós vamos trabalhar? O eixo temático nosso é a compreensão e produção de textos. Nosso tema aqui nós vamos trabalhar a respeito dos gêneros textuais, contexto de produção, circulação e recepção de texto. Quanto às habilidades, o que nós vamos desenvolver aqui? Vamos reconhecer o gênero de um texto a partir do contexto de produção, circulação e recepção, relacionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem, reconhecer em um texto marcas de identificação política, religiosa, ideológica e de interesses econômicos do produtor. No que se refere aos conteúdos relacionados, nós vamos trabalhar aqui a leitura e interpretação de texto. Bom, o tema então dessa semana, gente, será a Constituição da República Federativa do Brasil. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção nessa semana 2, então. Na semana 1, nós falamos sobre o gênero textual da lei, né? E vimos como ele pode ser estruturado, vimos a estrutura das leis. Agora nós vamos analisar um trecho mais detalhado da Constituição brasileira e identificar os seus objetivos. Aqui nós temos a capa clássica da Constituição nossa, da Constituição da República. Uma breve apresentação, gente, antes de nós analisarmos aqui o trecho da nossa Constituição, que nós vamos estar nos detendo na leitura, nós precisamos entender melhor o que seria esse documento jurídico. Quem nos ajuda nesse sentido é o Dicionário da Língua Portuguesa, o Dicionário Wise. Ele traz lá a palavra-chave Constituição dizendo o seguinte: a Constituição é o conjunto das leis que regem uma nação. É a Carta Magna, preceitos e regras que regem uma instituição. Uma Constituição, portanto, é a lei máxima de um país, aquilo que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Todas as leis existentes em uma comunidade devem estar de acordo com a Constituição, e nenhuma é maior ou mais importante do que ela. No Para Saber Mais, o Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições. A primeira Constituição foi a de 1824. Foi logo após o período que nós temos inicial aqui, né? Porque nós temos em 1808 a vinda da família real para o Brasil, nós temos em 1822 a independência do Brasil, e a partir daí nós temos 1824 a nossa primeira Constituição. Depois a nossa segunda Constituição, ela vai vir com a Proclamação da República. É a Constituição de 1891. A nossa próxima Constituição vai vir dentro do período que nós denominamos a Era Vargas. Então é a Constituição de 1934. A nossa terceira Constituição, ainda dentro da Era Vargas, é uma Constituição imposta, ditatorial, baseada em uma Constituição chamada Constituição Polonesa, e por isso essa Constituição inaugura o Estado Novo da ditadura Vargas, e nós temos aqui a chamada Constituição Polaca. A Constituição de 1946 é a Constituição de redemocratização desse período. Depois nós temos a Constituição de 1967, lembrando que aqui nós temos uma Constituição dentro do período da ditadura militar, que se inaugurou em 1964 e durou até 1985.
Aí então, quando é eleito o Tancredo Neves, mas ele infelizmente falece e assume o José Sarney, com o compromisso de fazer a nossa Constituição, que é a sétima Constituição, que é a Constituição Cidadã. A Constituição brasileira ela foi inspirada na Constituição norte-americana, em que se optou pelo sistema presidencialista de governo, com a adoção da doutrina tripartidária, baseada na divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. A Constituição Federal, pessoal, para quem não conhece bem, é um documento bem extenso, né? A nossa Constituição ela tem 250 artigos, no que nós chamamos de corpo permanente da Constituição, e no ato das disposições transitórias, no ADCT, nós temos mais 150 artigos. E ela trabalha muitos assuntos importantes para a nossa vida social. Para responder às questões seguintes, iremos analisar um trecho da nossa Constituição. Leia o texto para responder o que se pede. Nós temos aqui o artigo 5º da Constituição, que diz o quê? Todos são iguais, é o princípio da igualdade, perante a lei, princípio da legalidade, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade dos seguintes direitos. Número 1, direito à vida. Número 2, o direito à liberdade. Número 3, o direito à igualdade. Número 4, o direito à segurança. Número 5, o direito à propriedade. Nos termos seguintes, vejam o inciso 1, diz que todos os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. O inciso 2 diz o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7, pessoal, é assegurada nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo, e nós vamos ter uma exceção, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e, conjunção aditiva, recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou da licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado que o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aí começam aqui, pessoal, as nossas atividades. Assinale com V as afirmativas verdadeiras e F as falsas. O que diz aqui na primeira? A Constituição permite a censura? Falso, gente. A Constituição não permite a censura. A gente acabou de ler ali, a censura é algo odioso. A segunda, a Constituição garante a livre manifestação do pensamento? Verdadeiro. Homens e mulheres, nos termos da Constituição, são iguais em direitos, mas diferentes em obrigações? Falsa. A Constituição garante que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica? Verdadeiro. A Constituição garante que ninguém deve ser submetido a tratamento, a tortura ou a tratamento desumano e degradante? Verdadeiro. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis de acordo com a Constituição? Também é verdadeiro. Agora vem aqui o 2 e pede para a gente ler o texto 1 e o texto 2. O texto 1 nós temos aqui uma tirinha. Aí nós temos aqui, ó, papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro. E aí o pai pega o quê? A Constituição para as criancinhas pobrezinhas embaixo do viaduto. Todo brasileiro tem direito à moradia, sendo que eles não têm, por isso que é um conto de fada. Texto aqui da Constituição, artigo 6, diz que são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho e a moradia. Veja que aqui está sendo ferido um direito social, a falta de moradia.
o transporte, o lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade e infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. No Brasil, a Constituição de 1988, ela ficou também conhecida como a Constituição Cidadã, porque na época o deputado que presidia a Assembleia Nacional Constituinte, um deputado de São Paulo muito famoso, deputado Ulisses Guimarães, ele apelidou essa Constituição de Constituição Cidadã, uma vez que ele demonstra uma preocupação explícita com os valores da justiça e da liberdade. Nesse contexto, o exemplo de um direito social contemplado na Constituição é a garantia do que a gente acabou de ver: acesso à saúde, à educação, ao trabalho e à moradia. Agora vem a questão aqui seguinte, pede, leia o texto para responder o que se pede. No texto da Constituição, nós temos no artigo 1, o que? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos? Aqui a gente faz até um mnemônico para decorar, ó. So, si, di, va, plu. O que são os fundamentos da nossa república? A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Então veja bem, a República Federativa do Brasil não tem como fundamento o so de soberania, sim. O plur de pluralismo político, sim. O si de cidadania, sim. O di de dignidade, sim. A garantia do desenvolvimento nacional não é um fundamento da República, gente. Ele é um objetivo da nossa República. Aqui eu coloco mais uma vez os mapas, para quando eu pedir os mapas para vocês desenvolverem esses esquemas de memorização que ajudam muito. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida a gente vai conversando, façam as atividades, postem foto lá na nossa sala, no Google Classroom, e assim nós vamos continuar no bimestre, tá joia? Fiquem com Deus e estudem bastante.